mentioned the possibilities of the United States for Brazil under an administration. And Quando nós falamos sobre quem manda no Brasil, os mesmos nomes sempre aparecem. Famílias conhecidas, grupos que sempre tiveram espaço e influência sobre o que chega até você. TV, notícias, cultura, tudo passa por eles de algum jeito. Mas tem algo que quase ninguém percebe. Mesmo sabendo quem são, a sensação é que falta uma parte da história. Como se essas famílias fossem importantes, mas que ainda assim estivessem longe de ser o fim dessa complexa engrenagem. E quanto mais você tenta entender, mais percebe uma coisa estranha. Porque tudo o que você vê acontecendo por aí, brigas vazias, pautas forçadas, leis sem sentido, discussões que surgem do nada, aquela bagunça que parece não vir de lugar nenhum, muita gente corre para culpar o político famosinho, o atual presidente, o rosto que aparece. Mas dentro dessa lógica que eu vou te apresentar aqui, que ele é só mais uma peça, só alguém colocado na frente para levar a culpa, uma opção entre várias no cardápio de quem realmente decide o rumo das coisas. E quando você tira essas figuras da frente, não aparece outro nome, aparece um espaço vazio, um silêncio que não faz sentido. E aí surge a pergunta que ninguém gosta de fazer: se eles não são o topo, quem é? Quem escolhe o que vira pauta, o que some, o que explode do nada? Quem mexe nos bastidores sem nunca colocar o rosto? Porque às vezes o maior poder não é o que aparece na tela, é o que nunca aparece. Para aqueles que já observaram a realidade de perto, a ilusão de escolha desaparece. Não importa a bandeira, a ideologia ou a promessa de campanha. Ao chegar ao topo, todo candidato de qualquer espectro parece se curvar a um grupo específico. Pode parecer apenas uma teoria, mas a evidência por vezes é fotográfica. Um encontro discreto nos Estados Unidos chamou a atenção. O então presidente, em uma viagem pessoal, se reuniu com Shannon O'Neill. A reunião aparentemente protocolar revela um elo crucial. O'Neill não é apenas uma diplomata, ela é uma representante do CFR, uma das estruturas de poder mais influentes e discreta do mundo. Ela trabalha para a órbita de David Rockefeller. Para muitos, Rockefeller é uma das pessoas que controla o planeta sem aparecer em jornais ou capas de revistas. Detentor de um acervo de influência que vai além de bancos e empresas. A questão é, o que uma reunião com um representante de um poder tão vasto realmente significa para a soberania de uma nação? O poder da mídia personificado em famílias como os Marinhos é inegável. Eles controlam o que é visto, o que é lido e, consequentemente, o que é pensado. Mas o erro está em vê-los como o topo. Eles são, na verdade, a estrutura de transmissão, a roda que garante que a mensagem chegue à base da pirâmide. Esses nomes não são estranhos. Talvez você já tenha ouvido falar. Banqueiros, monopolistas, figuras centenárias. E tudo bem se isso parecer distante, afinal, o que eu digo aqui é para adultos. E queira você ou não pesquisar mais a fundo quem são os Rockefellers, você vai perceber rapidamente que não se trata de melhorar nada, muito menos de trazer algum bem ao país. O jogo aqui é outro, o interesse dele e da sua cúpula. Mas esse tema fica para outro vídeo. Quando você olha para esse homem, para essa influência toda, quase dá para sentir que ele carrega algo mais profundo e muito mais perigoso do que uma simples sociedade secreta. Entender isso é crucial, porque, dentro do Brasil, essa estrutura se espalha como um vírus, silenciosa, quase invisível, quase imperceptível para nós, que estamos tão ocupados tentando sobreviver ao caos do dia a dia. Uma das maiores armas que qualquer grupo poderoso pode usar para deixar uma população fraca, desinformada
e fácil de controlar é a mídia. E não é teoria da conspiração, é só observar. Durante décadas, a TV brasileira, como em muitos outros países, sempre teve um poder maior que qualquer deputado, senador ou prefeito. Quem controla a comunicação, controla o que você pensa, o que você odeia, o que você defende e até o que você acha engraçado. E o mecanismo é simples. Quando você tem uma emissora que entra na casa de milhões de pessoas todos os dias, você tem uma força absurda nas mãos. Força suficiente para transformar um assunto irrelevante em prioridade, ou esconder algo sério como se nunca tivesse acontecido. A maior parte das pessoas que ligam à TV depois do trabalho não quer notícia pesada, não quer discussão profunda, quer desligar a mente. E é aí que a manipulação acontece. As pessoas viram massa de manobra não porque são burras, mas porque são treinadas para não questionar. A novela vira mais importante que a vida real, e o reality show vira mais urgente do que a política que vai decidir quanto de imposto ela vai pagar. E entre uma propaganda de apostas e outra, aparece um jornal que te entrega a meia-verdade, mas com uma cara de verdade inteira. Esse é o ponto. É a nova sede da Rede Globo em São Paulo, que entra para a história do telejornalismo nacional. As instalações foram inauguradas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E isso sempre existiu. A própria história mostra isso de forma clara. A maior emissora do país já admitiu um editorial que apoiou o golpe militar de 1964. Isso não é opinião minha, está registrado. Também existe registro de cobertura editada do debate presidencial de 1989, que virou polêmica nacional. Existem registros de ajudas financeiras estatais, mudanças de leis e decisões políticas que beneficiaram grupos de mídia. E não importa se você gosta da Globo, odeia, assiste ou não. E você deve estar se perguntando, mas aonde entram as pessoas que realmente mandam no Brasil? A verdade é que elas já entraram faz tempo. É só olhar com calma. Toda empresa nasce pequena, mas sempre existe alguém acima dela. Uma holding, um fundo, um banco, alguém que tem mais ações e por isso manda mais. E quando você começa a puxar essa linha, percebe que nem sempre esses donos são daqui. Muitas vezes, a maior fatia da empresa brasileira está nas mãos de uma companhia estrangeira, geralmente americana. E aí, as relações começam a ficar bem mais profundas. Uma empresa é dona da outra, que é dona de outra, que responde para outra maior ainda. É como se eu criasse a empresa A, deixasse ela criar a B, que controla a C e a D. Só que cada uma com pessoas diferentes na frente, escondendo quem realmente está por trás. No fim, o topo sempre é o mesmo. A diferença é que ele nunca aparece. Quando a gente fala sobre estruturas escondidas, sempre aparece alguém que passou perto demais delas. E no Brasil, um dos nomes que sempre volta nessa conversa é o do Daniel Mastral. Ele se tornou conhecido justamente por coisas que na época pareciam exageros, mas que hoje em dia muita gente olha e pensa: estranho, ele acertou mais do que deveria. Só que tem algo importante aqui. Mastral nunca falava como um analista político ou um especialista em geopolítica. Ele falava como alguém que viu o lado de dentro, ou pelo menos o que ele acreditava ser o lado de dentro. E quer você acredite ou não em tudo, o fato é que alguns paralelos que ele apontava continuam batendo com a forma como o poder funciona hoje. Mas tem partes da história que eu simplesmente não posso jogar aqui por conta das diretrizes. E não é drama, é realidade. Algumas coisas que ele dizia, se eu repetir literalmente, derrubam o vídeo. Por isso eu deixo essas discussões mais profundas, com contexto, fonte e análise, lá na área de membros. Lá eu posso te mostrar com calma como certas peças se encaixam e por que a realidade que você vive é mais profunda do que parece. O ponto por aqui é outro. Mastral contou que sempre chamou a atenção. Segundo ele, o pai fazia parte de um grupo que chamava de Irmandade, e dentro das histórias dele, essa figura tinha ligação com gente grande. Políticos, empresários, pessoas que nunca apareceram na mídia, mas que decidem muita coisa. E não importa se você acredita 100% nos relatos ou se vê tudo como alegoria. A ideia por trás disso
ilustra perfeitamente o que estamos falando. Porque a mensagem é simples. Não é o senador que aparece no jornal que manda, não é o deputado que grita no plenário, e não é o ministro que você vê no horário nobre. Esses são os rostos visíveis. A verdadeira decisão sempre vem de cima, de um andar que nunca aparece nas câmeras, nunca dá entrevista e nunca pede voto. E quando o Mastral falava sobre isso, ele não estava descrevendo política do jeito que a gente conhece, uma camada acima. E é isso que importa aqui. E quando muita gente é perguntada quem manda no país, logo responde de cara: é o crime organizado. Se a polícia entrar de alguma maneira para dar início a essas obras. Vou estar hoje aqui, amanhã no Paraguai, outro dia. A chefia do PCC está na elite. A chefia do PCC está no topo da cadeia. E não dá para negar que hoje o crime tem presença em praticamente todos os estados, em todas as cidades, em todos os cantos onde o Estado já não pisa mais. Eles controlam territórios, rotinas, horários, regras, preços e vidas. Isso todo mundo sabe. Só que essa é apenas uma das faces da moeda. A outra face é a mais incômoda. Porque no fundo todo mundo sabe, só não gosta de dizer em voz alta, que bandido, político e empresário corrupto raramente estão em lados opostos. Eles não brigam como inimigos naturais. Eles convivem, eles se utilizam. E é por isso que a gente vê coisas absurdas acontecendo todos os dias. Você vai conhecer uma pessoa indicada pelo... Ele fazia esse movimento. O político que promete acabar com o crime, criminosos perigosos sendo soltos com uma facilidade que não combina com o discurso, e decisões que parecem sustentar exatamente aquilo que dizem combater. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários. E aí entra aquela fala famosa do Capitão Nascimento, que apesar de ser um personagem, diz muito sobre a realidade. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. O sistema é foda. Porque é assim que funciona na vida real. A gente abre o jornal e vê. Um dos chefes dos crimes organizados foi preso. E aparece a operação, helicóptero, viatura, coletiva, sirene, foto, manchete. Vira tudo um espetáculo. Mas eu te garanto, o chefe dos chefes, esses nunca aparecem. Nunca dão entrevistas, nunca têm um nome divulgado. E não porque eles são intocáveis por acaso, mas porque a estrutura inteira foi construída para mantê-los invisíveis. Quando você vê uma prisão, você está vendo apenas o nível que é permitido aparecer. Está em cima, onde a luz não chega, onde as câmeras não entram, onde não existe mandato, eleição, denúncia ou flagrante. Lá sim está o verdadeiro comando. Não é coincidência. Os sinais estão aí, na cara de todo mundo. Nos prédios de Brasília, nos desenhos do dinheiro, nos apertos de mão que a câmera corta. Essa irmandade invisível é quem banca o show todo. Ou você acha mesmo que um ministro do STF ia ter a moral de enfrentar o homem mais rico do mundo sozinho? Esquece. Tinha alguém muito maior atrás dele segurando as cordas. É o mesmo grupo que deixa o crime organizado rolar solto, porque, no fim das contas, o dinheiro das facções também gira a roda deles. Eles não combatem o caos. Eles são sócios deles. Eles precisam dessa bagunça. O medo serve para te deixar distraído. Então, da próxima vez que você ver uma polêmica bizarra explodindo do nada na sua timeline, abra o olho. Não é notícia, é cortina de fumaça. Não dê ouvidos a ele, só tem conspirações nessa cabeça. Conspirações não. Conspiração, no singular. Desde os tempos do Antigo Egito, existe um único grupo de indivíduos poderosos guiando o curso da humanidade. Mas o homem comum prefere acreditar que eles não existem, o que facilita o sucesso deles. Efeito estufa, golpes militares no terceiro mundo, atores eleitos para cargos públicos. A proliferação de cafés, germes vencendo antibióticos e bandas jovens. Que há? Quem lucra com esse lixo? Quem será?